Pronto, agora está gravando. Boa noite para todo mundo. Como prometido no cronograma, né, essa aula de hoje é para dar meio que uma pausa no conteúdo, pausa assim de conteúdo novo, das duas últimas aulas, propriamente dito, né, da aula 9 e da aula 10. E a ideia é eu fazer alguns exercícios com vocês. Eu preparei aqui 5 questões, aliás, 6 questões, tá? A minha ideia é eu fazer um pouco com vocês aqui, dar um pouquinho de tempo para vocês pensarem, tá? Então, vamos ver até onde a gente consegue fazer juntos, mas antes de fazer junto, eu prefiro que vocês tenham tempo para vocês resolverem ela, tá? Vai acontecer alguma coisa, que isso? Tá, vou mudar. Assim fica melhor, realmente. Tá. Bom, essa revisão, então, ela engloba o conteúdo das duas últimas aulas. Se vocês lembrarem, nas duas últimas aulas eu nem passei exercício de revisão, igual eu fiz nas outras aulas, no final, por dois motivos. Um é que eu não tive nem tempo para isso, né? As aulas acabaram bem em cima da hora, então não pude ter mais tempo para poder fazer exercícios com vocês. Então, tem um pouco desse motivo aqui. E o outro é para vocês também poderem exercitar, né? Apesar de eu ter colocado duas listas lá, eu já nem lembro quais são os números das listas, talvez 7, 8, enfim, não lembro. Mas eu coloquei essa semana duas listas, que uma é da aula 9 e outra é da aula 10, e que além disso, então, eu quero fazer esses exercícios aqui com vocês. Eu acho que da lista, essa número 6, que ela é, que eu tirei da lista. Tirando essa número 6, as outras não são da lista, tá? São, inclusive, de revisão que eu passei pelo passado também. Então, eu só peguei, trouxe para cá e engloba todo esse conteúdo dessas duas últimas aulas, tá? Ok? Então, bom, vocês topam vocês fazerem, tentarem fazer, 7 8 mesmo, né, Isaac? Beleza. Vocês topam tentar fazer aqui essas questões. Eu até já tenho o gabarito dela aqui, já está aqui do lado do gabarito, tá? Mas vocês tentam fazer e depois a gente vê junto com o gabarito se vocês concordam com o que está aqui, ou se vocês pensaram um pouco diferente e tudo mais, tá? Vamos fazer o seguinte, vocês comecem pela 2, tá? Então, façam a número 2, que eu acho que essa é mais rápida de fazer, e depois a gente faz a um, depois a gente faz a 3 e as outras, tá? Aliás, nem dei tempo de vocês falarem, né? Antes de fazer exercício, alguém tem algo para falar, alguma dúvida para tirar, algum ponto específico que não ficou claro das duas últimas aulas? Com relação à matéria, não, professor, mas só uma pergunta. A prova você vai disponibilizar assim que acabar a aula? A prova, Avião, né? Isso. Então, a gente acaba a aula, eu preparo uma questão e posto para vocês. Hoje eu precisei sair, eu cheguei em casa, foi o tempo de preparar essa revisão aqui, dar o tempo de começar a aula. Então, eu vou preparar a questão ainda, quando acabar essa aula com vocês. Então, acredito que até às 10 você já tenha avião postado, tá? Aí vai ser até domingo, 11h59? Não, até segunda, 11h59, Ah, tranquilo. E essa tá? revisão aqui, tu já disponibilizou no Classroom? Ou ainda não? Não, ainda não. Não fiz isso. Eu posso pôr enquanto isso. Enquanto vocês vão Tranquilo. fazendo, eu Ah, posso postar lá. eu ia perguntar agora, porque eu imprimi ela. Ah, tá legal. Então, peraí, deixa eu. Bom, enquanto isso, vocês podem ir lendo e fazendo aí, tá? Eu vou. Ah, não dá. Acho que vocês não conseguem ler, né? Porque, ó, vai embaçar, embaçou. Então, tire uma foto aí. Ah, não, não, não. Pode deixar que eu uso outro computador para postar. É, eu uso o computadorzinho aqui para poder postar para vocês. Tá? Ah, ainda não falei o tempo, né? São 6h17. Então, acho que até umas 6h27, 6h25 dá para fazer essa dois, tá? Acho que até antes. Beleza? Vocês conseguem ler o que está aqui? Sim, Eu professor. vou pôr assim, ó, a 2 e a um para poder, acabando a 2, pode fazer a um.
Então, só para reforçar quem entrou agora, acho que foi o Diego, né? Essa é uma revisão que eu estou passando, e aí a minha ideia é que vocês façam pelo menos uma ou duas questões, e eu comento a resposta com vocês, tá? Eu vou postar essa revisão no PS1 agora. Acabei de postar no Classroom, tá? Beleza. Para quem entrou depois, eu vou até pôr aqui, ó, um aviso. Façam. É assim que escreve, façam? Acho que é, né? Até. Eu falei 25, não, vou botar até 27.
Ô, Bruno, pode não, pô. Ah, aliás, dá uma pausa para todo mundo aí, por favor. Parem aí e olhem para mim. Olha só, uma coisa que o Bruno perguntou é algo que, na verdade, eu não cheguei a comentar explicitamente sobre isso, né? Uma coisa que a gente está interessado nessa área, né, não é saber o valor final, tá? Então, eu não estou interessado em saber que, por exemplo, a resposta dessa número 2 aqui, sei lá, fala um número não aí, 2, 8, 8, 7, 5, 6, sei lá, eu não estou interessado nesse valor aqui. Você não precisa resolver conta, tá? O interesse em análise combinatória claro, é você saber explicar como se chega a um valor, tá? Então, eu quero que você justifique como são as técnicas utilizadas para chegar num resultado. Eu não quero que você, por exemplo, vamos supor que dê uma conta 2 elevado a alguma coisa, mais 2 elevado a outra coisa, menos 2 elevado a z. Se você foi capaz de explicar que a resposta é obtida por essa conta, então acabou aí, tá? Você não precisa resolver essa conta aqui toda, não, tá? Beleza? Então, se vocês verem lá os slides das aulas, inclusive, estão assim. Citar arranjo, por exemplo, a resposta está simplesmente com arranjo. Claro, além de toda a justificativa, né? Mas depois que eu cheguei numa conta lá que envolveu um arranjo, uma série de multiplicações, eu não resolvi a conta ali. Entendeu? É muito bom fazer isso, ó. Excelente. Bom, e aí, gente? Já deu tempo. Fizeram a 2? Sim. A 2 foi tranquila? Se meu raciocínio tá certo, foi. Se você fez certo, então foi tranquilo, né? Tá, então vamos ler junto. E aí depois vocês conversam, falam aí o que fizeram e tal. E aí eu vou guiando um pouco esse caminho, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela 2, como eu falei antes, e depois eu vou para a número 1. Considere a figura abaixo que representa os filamentos que podem ser acesos para formar, por exemplo, os dígitos de uma calculadora, tá? Então, cada segmento que aparece aí é um filamento, né? Então, segmento é esse aqui, né? Esse pedacinho. Eita, não. Quero colorir. Isso daqui, por exemplo, é um segmento, né? E tal. Então, tem esses vários segmentos aqui. Vou usar o azul aqui para ficar mais bonitinho. E aí você vai usar esses filamentos para fazer um símbolo, certo? E esse símbolo ele vai ser formado de modo a você, quando você acende, né? Você vai formar um símbolo aí. Tá? Para representar um símbolo, acendemos um certo grupo de filamentos, excluindo a possibilidade de não acendermos nenhum filamento. Entenderam o que está escrito aqui? Sim. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não pode ficar tudo zerado. Isso, você não pode não acender todos, né? Em outras palavras, você tem que acender pelo menos um aí, né? Certo? Pelo menos o filamento tem que ser aceso. E a pergunta é: quantos símbolos diferentes podem ser acesos? Então, o que a gente tem que pensar? O que faz um símbolo ser um símbolo, né?
é ter pelo menos o filamento aceso, né? Uma coisa que você tem que perceber é que a questão não está querendo saber, desculpa, quantos são os símbolos que são algarismos, por exemplo. Não está querendo saber nada disso, né? Então, por exemplo, um símbolo que é viável de ser aceso é algo que seja assim, né? Acendi esse e acendi esse, certo? Então, foi um símbolo formado aí. E aí ele quer saber quantos são esses símbolos formados. E aí, como é que vocês pensaram? Eu pensei que existe são 7 possibilidades, e em cada uma ou ele pode estar aceso ou não pode estar aceso. Então, fiz 2 elevado a 7 e tirei um porque é a possibilidade de não ter nenhum aceso. Isso Só que aí. eu não sei se é assim eu estou contando 2 vezes ou se eu já estou contando direto. Isso aí. Então, você ter. Deixa eu ver o que o Tito escreveu, que foi um pouco mais dúvida ali. Ou está aceso ou não está aceso. Tem 7. Sem nada não pode. Então, tirar um. O que que você botou no final aí? P, F. O que que é esse aqui? Perfeito. Ah, perfeito. Ah, isso é a sigla para perfeito? É? Caraca, entendi. Beleza. Então, é isso aí. Qual foi a sua dúvida, Lucas? Se eu estava contando repetido. Contando repetido? Então, primeiro, contando repetido no quê? No 2 elevado a 7 menos Isso, 1? é. Tá. Então, uma coisa que você tem que notar é que as posições, né, como você bem falou, são 7, né? Tem 7 posições aqui. Nessas 7 posições, cada estado que você pode estar, né? Ou é o aceso ou é o apagado, para cada um deles. Então, uma vez que você acende esse daqui é o símbolo, é um símbolo que você fez, tá? Agora, se por acaso você não acende esse, mas você acende algum outro, por exemplo, esse daqui, é um outro símbolo formado. Não tem repetição aqui associada. Uma forma de você associar essa resolução aqui é exatamente como a gente viu no início do curso, quando nos referimos à tabela verdade. Lembra do que é a tabela verdade? É você ter todas as possibilidades de interpretações para as componentes. Não era isso? Sim. Então, por exemplo, pensando que cada filamento desse aqui seja uma componente, por exemplo. Então, vamos chamar de letra A, B, C, D, E, F, G. 7 filamentos. Quais são as possíveis atribuições de valores aqui? Posso ter todo mundo verdadeiro, e agora todo mundo verdadeiro. Você vê que vai associar exatamente a todo mundo aqui aceso, todos os símbolos acesos, você pode fazer uma associação desse tipo. Enquanto que se exatamente um estiver aceso, por exemplo, o A aceso e todos os outros falsos, é meio como você fixando em que o A seja esse símbolo aqui, por exemplo, B esse, C, D, E, F, G. Então você vê que por aqui, né, fica até mais visual, concorda? Uhum. Sim. Certo? Então não tem repetição aqui você sendo feita. Porque é exatamente 2 elevado a 7 é o número de interpretações possíveis aqui dessas componentes. Que, em outras palavras, é o número de símbolos que você vai gerar nessa sua série de filamentos aqui, né? Certo? Certo, Ok? entendi. Uhum. E aí, o que a gente tem que remover, então, dessa sequência aí, dessas várias configurações, é uma possibilidade, porque é justamente quando todo mundo está apagado. Isso daqui ele não considera como um símbolo, né? Porque, ó, para representar um símbolo,
acendemos um certo grupo de filamentos, excluindo a possibilidade de não acendermos nenhum filamento. Não acender nenhum filamento é justamente esse o caso aqui, onde há todo mundo falso. Beleza? Aí, por isso que tira o -1, né, no final, porque... É por isso que, inicialmente, você teria 2 elevado a 7, que são todas as possibilidades aqui, envolvendo todos os filamentos. Mas aí você remove um, porque é justamente esse caso você tem que tirar, tá? Eu estou dando uma explicação aqui, bem intuitiva, né, sem ter nada escrito, mas eu vou apresentar para vocês aqui agora o que eu coloquei no gabarito, tá? E é interessante isso daqui que está no texto, no gabarito, porque como eu espero de resposta, né, que seja, tá? Então, eu espero que seja algo desse tipo aqui que está aparecendo, beleza? Então, ó, vamos ler junto. Para cada filamento, há 2 possibilidades, dele estar aceso ou estar apagado, beleza? Como há 7 posições, ou seja, são 7 filamentos, né? Então, há 2 elevado a 7 configurações, ok? Uma coisa que é importante é que cada resposta para esse assunto, né, você tem que entender como é uma configuração, né? É algo que eu nem mencionei aqui e eu já coloquei direto, que são 2 elevado a 7 configurações. Mas o que é uma configuração aqui nessa nossa questão? Falem para mim. São maneiras diferentes dos pontos estarem acesos ou apagados? É um símbolo formado, isso é uma configuração. É um símbolo formado. E a única coisa que não é uma configuração, ou seja, não é um símbolo formado, é quando todos os filamentos estão apagados. Certo? Então, você tem que remover um carinha aí. Então, há 2 elevado a 7 menos um símbolos possíveis de serem gerados. Ok? Uma observação que é muito importante também é esse destaque aqui, ó. Você ter que dizer qual é o princípio que você está utilizando, tá? Por que é 2 elevado a 7? Eu coloquei bem direto aqui, CP é o princípio multiplicativo, mas é 2 elevado a 7, porque para cada posição, cada uma das 7 posições, temos 2 possibilidades, a saber, apagado ou aceso, certo? Picotou? Eu não olhei Tinha picotado, mas já voltou já, professor. Já voltou já. Tá tranquilo agora? Agora tá assim. Beleza. Tá. Tá claro essa 2? Entenderam? Uhum. Beleza? Tá Beleza? certo. Falou. E a 1, vocês fizeram? Ainda não. Cheguei a começar só, mas cheguei a terminar não. Tá, então tente pensar nela aí, pelo menos na letra A. Quer ver questão assim na prova? Então, botei essa como a primeira para poder, né, esquentar um pouco, né? Se bem que eu botei poucas questões, não tive tempo de aprimorar um pouco nas questões aqui. Aí eu selecionei essas 6 aqui e tal, mas realmente essa 2 tá bem fácil, né? Essa 1 também, não tá difícil não. Vamos lá, a letra A, quem já fez? Quem não fez a A? Alguém fez a letra A? Eu Eu fiz. Tá, então vocês fizeram, alguns fizeram aí, né? Então vamos lá, como é que faz a letra A? Então vamos ler, deixa eu ler. Ana tem 11 amigos mais próximos. De quantas maneiras diferentes ela pode convidar 5 desses amigos para um jantar? Se, aí o primeiro item, né, é uma restrição que você vai olhar
e você vai tentar agregar aí na sua solução, né? A do item A não tem nenhuma restrição, então simplesmente o que você quer saber, quantas são as maneiras dela selecionar, né? Dela escolher, quantas são as maneiras dela escolher 5 desses amigos, né? Dela convidar 5 desses amigos. E aí? Primeiramente, a gente tem que ver que se trata de um problema de combinação, né? Porque É uma primeira observação para você ver, certo? ela quer tomar 5 em 11. E a gente percebe também que não importa a ordem dos convidados. Uhum. Porque ela está interessada no grupo dos amigos, né? Nos amigos que vieram, e não na ordem que ela selecionou esses amigos, né? Isso. Como ela tem 11, né? Então, ó, um jeito de você responder é simplesmente assim, ó. Vou tentar tirar a parte que tem o item B, para vocês não ficarem enviesados pelo que está escrito. Então, queremos o número de subconjuntos. Então, é essa observação que você tem que ter inicialmente, né? A gente quer saber, então, o número de subconjuntos de 5 pessoas dentre 11. Então, diretão, temos combinação de 11, 5 a 5 maneiras. Beleza? Uma coisa que eu até falei na aula, se você chegasse e colocasse assim como resposta, simplesmente, eu sou muito enjoado, então provavelmente eu não daria completamente certo. Repara que essa frase aqui não adicionou nada muito novo, mas pelo menos está dizendo que você sabe o que é combinação. Você sabe que combinação é o número de subconjuntos, e aí é de 5 pessoas dentre 11 aqui, tá? Então você está dizendo a mesma coisa, só que não está explicando com uma fórmula só, pronto e acabou, né? Está dizendo por que que é isso, né? Porque a combinação é exatamente igual a esse número de subconjuntos aqui. Tá bom? Entenderam o que eu coloquei de resposta? Eu acho que essa aula de hoje é mais para mostrar uma forma de você responder coisas que você já sabe responder, né? Pelo menos nessas questões iniciais é um pouco assim. Beleza? Agora, posso passar para a próxima? Pode. Então, a próxima dois desses amigos, né, são casados entre si, né? É importante também. Essas duas pessoas, elas são casadas entre elas, né? Porque se falar dois amigos são casados, não quer dizer que necessariamente um é casado com o outro, né? Pode ser que um amigo dela é casado com alguém que ela não conhece, um está na lista, o outro está casado com o outro lá, tá? Então, vamos ser bem criterioso nesse texto, né? Nessa parte textual. Tá legal? Então, dois desses 11 amigos dela são casados entre si, e se são convidados, então devem ser convidados juntos. E aí, como são essas maneiras, então? Eu fiz o seguinte, eu separei o problema em duas partes. Aham. A parte em que nenhum é convidado, nenhum dos dois, e aí a gente desconsidera esses dois do número total de convidados, né? Uhum. E faz a combinação, e depois soma com o segundo caso, que é quando eles são convidados. Perfeito. Exato. E como eles devem ser convidados juntos, a gente pode considerar como se fosse uma pessoa só. Mais ou menos. Você não pode considerar exatamente como uma pessoa só, né? Então, ó, vamos lá. Ela quer convidar quantas pessoas? 5, tá? Então, você quer ter na sua resposta lá as possibilidades de terem vindo 5 pessoas. Essa partição aí que você falou, Isaac, tá perfeito. Então, na solução que a gente vai querer apresentar, temos dois tipos de casos, certo? Temos o caso em que ambas as pessoas são convidadas e o caso em que as duas pessoas não são convidadas, certo? Então, pelo princípio aditivo, você basta somar depois cada parte, né? Então, você ter
aqui um conjunto solução. Então, aqui, o casal está presente. Aqui, o casal não está, ou seja, ambos não estão, né? Pensando nesse caso aqui, já olhei que vocês estão comentando aí no chat, tá? Só deixa eu concluir aqui, aí a gente vai para o que está escrito, tá? Mas é o seguinte, tudo bem que aqui a soma dessas duas partes dá justamente a solução que a gente está interessado? Entendem isso? Sim. Ok? Sim para todo mundo? Porque, justamente, ou os dois estão, ou os dois não estão. É o que está sendo pedido aqui, certo? Então, é esse universo de coisas que você tem que conseguir contar. Tá, só que, considerando agora em que os dois estejam necessariamente, né? Se os dois estão, ela quer convidar 5, né? Então, 2 já estão, que são eles dois, certo? Dos 11 que você tinha, você já vai tirar 2 desses 11 que já vão entrar lá com certeza. Então, o que restam é o quê? Restam 9 pessoas para você convidar 3. Porque aqui você vai passar a ter 9 pessoas, né? Eram 11. Sendo que 2 dessas 11 é o casal que já está lá com certeza na lista de convidados. É esse caso que a gente está tratando aqui, né? Tá, então 2 já estão. Só faltam escolher 3. Agora, do universo de quanto? De 11? Não, porque não tem mais 11 lá, tem 9. Então, nesse primeiro pedaço, então, você tem combinação de 9, 3 a 3 possibilidades. Certo? E o outro caso, ele é similar, né? Basta você pensar assim, ó, o casal não vai estar. O casal não vai estar, a sua lista agora de convidados não tem mais 11, tem 9. Mas aí você quer escolher quantos? 5. Porque eles não vão estar no seu jantar. Então, você ainda quer escolher 5 pessoas, tá? Então, essa soma daqui, de combinação 9, 3 a 3, mais combinação de 9, 5 a 5, dá justamente a resposta que a gente quer pelo princípio aditivo. Tá claro? Sim. Certo? Então, só deixa eu ler aqui com vocês para meio como sendo uma formalização dessa resposta, tá? Mas que a ideia é justamente essa que eu passei nesse desenhozinho tosco que eu fiz aqui, tá? Bom, temos de contar as possibilidades do casal ser convidado, ou seja, justamente isso, né? O casal é convidado e o casal não ser convidado. São os casos possíveis, né? Que a gente quer nessa restrição. Para isso, temos que a combinação de 9, 3 a 3 maneiras de convidar 3 pessoas, de modo que o casal está necessariamente convidado. Certo? Então, pensando no caso em que o casal necessariamente vai estar lá presente, você tem 9 pessoas lá que restam para você escolher 3 delas para completar as 5. Você escolhe 3, já tem 2 lá, pronto. E o outro caso, né, a combinação de 9, 5 a 5 maneiras de convidar 5 pessoas, de modo que o casal não será convidado, né? Como o casal não será convidado, você ainda tem o seu problema de convidar 5 pessoas. Mas agora você não tem mais 11, sim 9 pessoas na sua lista, porque o casal não está nas opções. Então, justamente, a soma dessas duas possibilidades dá o total de maneiras que a gente quer. É fácil ver que, de fato, é uma soma, porque, justamente, nesse caso aqui, o casal está, enquanto aqui o casal não está. Então, uma possibilidade que está nesse conjunto aqui, ela nunca vai estar aqui, certo? Ou seja, a interseção desses dois conjuntos é vazia. Então, você somar simplesmente a cardinalidade de cada conjunto dá a resposta. Beleza? Ok? E dá a resposta também, né? Porque é a partição da solução apresentada, né? Beleza? Todo mundo fez assim? Alguém não fez assim? Deixa eu ver o que vocês botaram no chat. Ô, Isaac, eu não sei se eu entendi o que você falou. Quando você falou de ser considerado como uma coisa só, você fez certo?
Acho que eu me confundi na hora de explicar. Certo, mas foi assim que você pensou também. Foi sim. Ah, beleza. Tá. Aí o Tito comentou antes, né? Conta a configuração convidando e soma ou a soma. Conta a configuração convidando. Esse monitor aqui é muito ruim, sabe? A resolução está muito baixa. Vou usar meu óculos. Eu uso óculos, sabia, gente? É o meu óculos aí. E soma, né? O problema nem é a minha vista, não. É a resolução do monitor mesmo. Tá. Conta a configuração convidando e soma com a configuração não convidando. Então, Tito, eu não sei se eu entendi o que você falou, não, tá? Mas o que eu. Você entendeu o que está aqui? Porque. Tá, é você somar, assim, igual eu coloquei aqui, né? O caso em que o casal está com a possibilidade que o casal não está, né? Então, é convidando os dois e não convidando os dois. Basta você somar a solução, sim. Aí o Bruno colocou, seria um subconjunto dentro de outro subconjunto? Sim, é. A gente está aqui interessado, sim, no tamanho desses subconjuntos, que são subconjuntos de outro conjunto, que seria todas as possibilidades de convidar os 5 elementos, certo? Então, aqui você teria do lado de fora um conjuntão assim, esse conjunto verde aqui, sei lá, e nesse conjunto verde são todas as possibilidades aí de você convidar os cinco amigos dela lá dentre os 11, certo? Então, aqui estaria toda a combinação de 11, 5 a 5, né? Mas aí tem esses subconjuntos especiais, beleza? Ah, o Tito falou que errou. Contei o casal como uma pessoa e subtrair. Mas você entendeu a explicação, né, Tito? Beleza. Comprar um com 240 Hz. É. Então, até tem um monitor aqui, não é 240 não. Eu tenho um novo notebook que ele é para rodar coisas de pesquisa que envolvem implementação minha, né? Mas aí é Filipinho que usa para jogar lá. Ele joga Fortnite lá e tal. E é 144 Hz. Ele não é gamer, não. Ele é para alto desempenho. Mas tem, mas tem uma boa performance aí para essas coisas, tanto para jogo quanto para processamento alto. Mas eu fico usando esse Samsung de 10 anos atrás aqui ainda. Eu vou ver se eu compro um monitor mesmo, para usar como tablet. Bom, mas enfim, tá legal isso? LOL, não sei jogar LOL não, é legal LOL? Nem sei. Tá. Agora é letra C, né? Eu não vi a letra C com vocês. Então, beleza. Todos os amigos são solteiros, né? Então, pensando. Esquece esse problema aqui do item B, não existe mais para a gente, agora olhando o item C. Todos os amigos são solteiros, mas dois deles estão brigados e não podem ser convidados juntos. E aí, comentem aí. Isso não deu tempo de fazer, não. Tá, então, Mas eu acho que é bem parecido com o anterior, só que agora a gente pode considerar considerando um sem o outro. certo, você poderia pensar como? Pensa, dois amigos são brigados, né? Então, pensa que um é o amigo A e outro é o amigo B. Isso, é tipo o que o Tito comentou. Tudo bem, pode ser Professor, exatamente isso que ele colocou. Você pode pensar, no caso, em que A está, B não está. Isso, é claro, eu estou botando bem visual para vocês entenderem, né?
Mas esse seria um Professor, caso. O A tá rapidinho, e o B não tá. O outro caso seria o quê? O A não tá, o B está. O outro caso aqui é A não está, B não está. É uma possibilidade. E aí A gente, você vai e soma. Agora o que o Isaac vai falar aí, fala, Isaac. é mais fácil a gente considerar quando os dois estão e subtrair, né? E isso é outra possibilidade, exatamente. Porque pensando em partição, dentre todas essas combinação de 5, 11 a 11 aqui, a gente tem quantas possibilidades? Aliás, você tem quais possibilidades em relação ao A e B? O A está, o B não está. É um tipo de caso. O B não está, perdão, o A não está, o B está. Outra possibilidade, o A não está, o B não está. E a outra possibilidade, ignorando esse caso aqui de um não ser convidado junto com o outro e tal, pensando só em todas essas possibilidades aí da combinação de 11, 5 a 5. Você tem os casos em que A está e B está, certo? E se você for parar para ver, vocês concordam que todo o seu conjunto de combinação de 11, 5 a 5, as possibilidades ou recaem nesse caso, ou recaem nesse caso, ou recaem nesse caso, ou recaem nesse caso? Está claro isso para vocês? Certo? Entenderam o que eu falei, né? Beleza. O que a questão C está querendo é justamente o tamanho disso tudo aqui, ó. Vou botar de azul. O que a questão está querendo é o tamanho disso daqui, ó. Você pode sim obter somando, que é que nem o Tito colocou, esse caso, somar com esse caso, somar com esse caso. Mas fica muito mais direto se você fizer como o Isaac comentou, que é o quê? Você faz o total, desse total você tira o que você não quer. Ou seja, você não quer os casos em que o A e o B estejam juntos. Certo? É fácil contar isso daqui. Vamos ver. Aliás, como são os casos aqui? Me respondam vocês. O A e o B vão estar nessa lista de convidados. Então, nesse caso aqui, que é ele que você quer remover, é ele que você vai contar primeiro. Esse caso é o quê? São 11 amigos no total, sendo que A e B vão estar presentes. Então, você sabe que você não vai convidar mais 5 pessoas, mas você vai convidar 3 pessoas, porque 2 delas já estão presentes, que é o A e B. Então, você tem combinação de 9, 3 a 3 maneiras. Certo? É bem parecido com o anterior até, né, do casal lá. Beleza? Então, essa quantidade aqui é o número de elementos que satisfazem esse caso. O total é o quê? São todas as possibilidades de, dentre 11 pessoas, você convidar 5, que o seu item A você calculou, combinação de 11, 5 a 5. Desse total, então, usando a ideia do complemento, você remove essa quantidade aqui. E vocês veem como eu sou muito bem organizado para usar um quadro, né? Só que fica tudo tão bonito que eu escrevo, né? Vocês estão entendendo isso aqui? Essa minha zoneação toda aqui, mas tá claro o que eu estou fazendo, gente? Para mim tá claro. Eu só me perdi, professor, na parte dos dois estarem juntos, porque na minha cabeça seria a combinação de 11 a 5 menos 1, e não menos 9 a 3. Combinação de... Fala de novo. A combinação total de 11 a 5, que são todo mundo junto, menos 1, porque é tipo quando os dois estão juntos. Ah, tá bom. Os dois estão juntos, mas não existe uma única forma de dois estarem juntos. Repara que aqui você tem na sua lista 5 pessoas. Então, pensa que A e B vão estar juntos. Mas estar juntos significa eles serem convidados para o jantar juntamente com as outras 3 pessoas. Então, são 11 pessoas no total. A e B estarão no jantar. Existem quantas possibilidades aí de você ainda ter 5 pessoas?
A e B vão estar, mas restam 3 pessoas para entrarem nessa lista de convidados. Seguinte, são 11 pessoas, né? Então, você tem aqui 11 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Pensa que A e B são as pessoas brigadas, tá? Então, A e B estão aqui. Eles são brigados. Esse caso, você entende que você tem que remover justamente os casos em que A e B são convidados? Sim, sim. Beleza? Então, nesse caso em que A e B estão convidados, ainda restam essa galera toda aqui para você convidar dessas 9, 3 pessoas. Você precisa de 3 pessoas aqui dentro para completar com A e B e formarem 5 pessoas. Entendeu? Entendi. Então, você Agora não entendi. tem somente uma possibilidade em que A e B são convidados. Você tem combinação de 9 3x3 formas ainda de ter A e B juntos. Porque dessas 9 pessoas, você precisa escolher 3 para completarem com A e B e formarem 5 pessoas. Entendeu? Entendeu? Sim. Entendi, Tá. sim. Valeu, professor. Então, é justamente pelo aditivo, né? A gente tem essa solução. Então, para essa questão, podemos pensar no complemento. De novo, eu estou colocando para vocês o texto aqui, é justamente o que eu conversei com vocês a solução, só estou formalizando um pouco aqui, vendo como é escrita, né? A noção do complemento é o quê? Do total de possíveis convidados, removemos as escolhas em que as 2 pessoas brigadas são convidadas. Certo? Então, do total, que é justamente a combinação de 11, 5 a 5, você remove essas possibilidades dessas 2 pessoas serem convidadas. Dentre, né, para formarem as 5 pessoas lá. Ok? Professor, Sim. eu sei que assim fica mais prático, né? Pensar desse jeito. Mas se eu botasse só A convidado, B convidado e nenhum dos 2 convidados somasse, Já dá daria a mesmo. mesma resposta? Estaria certo ainda? Aham. É. Beleza. É justamente aquilo que eu tinha colocado aqui inicialmente, lembra? Quando o Tito comentou isso. André, teu microfone tá aberto. Oi? O microfone do André tá aberto. Ah, tá. Fecha o microfone aí, André. Aqui, estão me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Então, se eu fizer 9 5 a 5 sem os dois e 9 4 a 4 incluindo só um, esse somatório não dá esse mesmo resultado? Vai. Isso foi a pergunta do Vitor, né? Certo? Ok. Então, você tem, sim, 2 formas de resolver, como eu tinha falado antes. Uma é você pegar a solução desse pedacinho aqui, que é aquela que você sabe que o A vai estar e o B não vai estar. Como é a resposta... Fecha o microfone aí, André, só para não voltar o som aí que você está falando. Ou... Enfim, obrigado. Então, como seria, né? É você não pensar pelo complemento, mas é você pensar em construir, né? Justamente obter essa soma aqui, tá? Então, quantas são as possibilidades de você convidar 5 pessoas, de modo que o A necessariamente vai estar e o B não vai estar? Bom, se você sabe que o A vai estar, como você quer escolher 5 pessoas, na verdade, te restam 4 pessoas. Então, você tem que escolher 4 pessoas. 4 pessoas dentre quantas pessoas?
O A já entrou, o B não vai entrar. Então, você tem 9 possibilidades aí. De 9, escolher 4. Agora aqui, repara que essa contagem que a gente acabou de fazer vai se aplicar da mesma forma aqui, né? Porque um vai estar e o outro não vai estar, assim como o caso anterior. Enquanto que o outro caso, ambos não vão estar. Ambos não vão estar, então você tem lá 9 pessoas e você tem que escolher 5 pessoas, porque é isso que você quer lá no total, né? Escolher 5 pessoas. Beleza? Você fazendo a soma, você chega ao mesmo resultado que a gente obteve aqui, pensando no complementar. Certo? E, de novo, repito, igual vocês me perguntaram antes aqui sobre calculadora. Calculadora não é para usar e nem precisa usar, né? Ué. Bom, queria tirar tudo. E, gente, vamos embora isso mesmo. Tá? Posso para a próxima? Já são 7h05, temos ainda algumas questões para fazer. Fizemos a 1 e fizemos... Ah, agora saiu tudo. Bom, tá claro essa aqui? Posso para a próxima? Pode sim. Três. Eita, faltou luz. Vocês estão me ouvindo? Por enquanto, sim. Sim, professor, Tava por enquanto entendido. sim. Deu uma queda de luz aqui, Ixi. E foi com Deus. Agora caiu. Pelo menos a questão ficou. Você tinha postado no Cledro já.
Gente, estão aí? Opa, Opa, E aí, tudo bem? agora Quanto voltou. tempo, hein? Opa, Quanto tempo não vejo vocês, hein? Tava morrendo de saudade aqui. Caraca. Pô, gente, foi mal aí. A internet aqui de casa tá. Quer dizer, a luz, né? A luz deu um pico aqui e caiu. Deixa eu tentar entrar de volta aqui na outra conta para compartilhar a tela. Você tá mutado, professor. A gente não tá te ouvindo. é que ele entra na outra conta e o microfone está na outra, que é a do tablet. Professor, você tá mutado. Oi? Pronto. Pera Oi, aí. agora sim, agora sim. É a gambiarra aqui que eu tenho que fazer funcionar. Pera aí. Vocês estão me vendo ali, aqui. Aí eu venho aqui agora, compartilho a tela. Só me ouço. Quer dizer, vocês me ouvem, mas eu não me ouço. Então, pronto, agora tá perfeito. Olha, gente, se por acaso acontecer isso de novo, vocês sabem que não é culpa minha, não, tá? E o pior é que eu não consigo nem rotear quando é problema de luz, porque aqui na rua tem uma antena de telefone e quando falta luz lá e não funciona nem o telefone. Bom, mas vamos lá. Essa número 3 aí. Leram ela? Fez ela? Tentou? Tá. Então vamos lá, vamos ler junto, beleza? Um vagão de metrô, tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas, tá? São 10 bancos, né, mas tem essa restrição aí. Então, são bancos individuais também, né? Uma coisa que você pode, talvez, pensar e se enrolar aí, não saber como é. 10 bancos individuais. 5 de frente e 5 de costas, tá? Também você poderia pensar assim, um banco está de frente para cá, são 5, né? Isso aqui é um banco, tá? E aí você tem também os bancos para o outro lado, né? Algo mais ou menos assim. 5 para frente, 5 para trás. 10 passageiros querem entrar nesse vagão, né? Ingressaram nesse vagão. 4 preferem sentar de frente, 3 preferem sentar de costas, né? Os demais não têm preferência. Então, são dadas 3 restrições, basicamente, né? Sem maldade, tá, gente? Falar sentar de frente, sentar de costas aí, não fiquem maldando nada não, por favor. Então, o que a gente tem que olhar? Alguém fez? Alguém quer falar como fez? Eu dividi em 5, dividi em 2, né? 5 de frente, 5 de costa. Aí eu coloquei em cada tracinho 4, 3, 2, 1. Aí depois eu coloquei 3, que foi quanto sobrou das possibilidades do que não tem preferência. Aí no segundo lado eu botei 3, 2, 1 e depois 2, 1, que é quanto sobrou dos que não tinham preferência. Tipo, Por que tentando... você botou 4, 3, 2, 1? Porque era de quem tinha preferência de sentar de frente. Aí na primeira eram 4 pessoas, no segundo 3, depois 2 e depois 1. Aí sobrou. Não, mas as possibilidades não são 4, você tem 5 cadeiras de frente. Então, você tem 5 opções para satisfazer a primeira preferência, que são essas 4 pessoas. Então, de 5 cadeiras que você tem, você precisa escolher 4 delas para alocar as pessoas.
Entendeu? Entendi. O Bruno comentou algo, no caso, combinação de 5, 4 a 4. Aí, o que você acha? É uma combinação ou é um arranjo? É uma diferença muito singela, né? Arranjo para combinação. Acaba que isso você tem que ter esse entendimento se é uma combinação ou se é um arranjo pela própria problemática que é apresentada, né? A gente quer obter o quê, né? De quantos modos eles podem se sentar, certo? Então, você escolher dessas 5 cadeiras, 4. Então, por exemplo, eu escolhi essa e essa. São 4 pessoas, né? São 4 pessoas distintas. Então, você ter um grupo para sentar aqui dá o mesmo tipo de solução se, por exemplo, a pessoa A, B, C, D está aqui. Dá a mesma arrumação de sentar, né? Do que se fosse, isso aqui é B, né? Do que se fosse C, A, D, B. É a mesma forma ou são outras formas? Ou as formas são distintas? Essa forma para essa forma. São formas iguais ou formas diferentes? É essa ideia que você tem que pensar na hora de responder. Isso que vai fazer a diferença se você aplicar um arranjo ou aplicar uma combinação, certo? Então, são formas distintas. São arrumações distintas das pessoas. Então, para satisfazer a primeira restrição, esquecendo isso daqui, né, esquecendo esse tipo de cadeira, porque essas 4 pessoas querem sentar assim. Então, você tem 5 cadeiras para escolher 4. Depois, você pensa na outra restrição, que eu acho que é isso que o Lucas estava falando, talvez também, acho que era, sendo que a contagem dele foi um pouquinho diferente. Ele botou 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, na verdade, agora você tem que olhar o quê? É esse lado aqui, né? Nesse pessoal aqui, você tem quantas cadeiras? 5 cadeiras, certo? E dessas 5 cadeiras, você tem que escolher 3 para alocar essas pessoas que têm a preferência de sentar ali, dentre essas 5 cadeiras, certo? Então, você vai. Bom, vou usar o azul de novo. Arranjo de 5, 3 a 3. Assim como o anterior foi arranjo, pelo mesmo motivo aqui também é arranjo. Entendeu, Bruno? Porque, primeiro, o seguinte, olha essa preferência, que são as cadeiras que estão de frente. Ops, sentar de frente, né? Depois você olha a segunda preferência, que são as cadeiras de costas. Isso não conversa com isso. Essas possibilidades de frente não conversam com as possibilidades de costas. Então, você tem 5, quer escolher 3. Igual aqui anteriormente, você tem 5, quer escolher 4. Tá? E depois disso? Restam quantas cadeiras? Ó, você escolheu 4 primeiro. Isso, eles não se relacionam. Primeiro você escolheu 4 cadeiras, depois você escolheu 3 cadeiras. Você tinha 10 cadeiras, né? Restaram ainda 3. Restaram 3 cadeiras para sentar quantas pessoas? 3. 3. Você tem preferência delas ali? Dessas 3? Não tem. Não. Então, te restam 3 fatorial possibilidades de arrumação dessas pessoas. Entenderam? Pelo princípio multiplicativo, então, a sua resposta é arranjo de 5, 4 a 4, vezes arranjo de 5, 3 a 3, vezes 3 fatorial. O meu resultado deu o mesmo, mas eu fiz errado. Minha prioridade tinha sido tanto faz e, por último, banco de costas. Tudo bem. Então, não, isso não gera problema na sua explicação. Tá? Não, 3 fatorial, porque você tem 3 cadeiras, quer arrumar 3 pessoas ali.
é como se você quisesse tirar foto com essas 3 pessoas, entendeu? Quantas são as formas de você arrumar as pessoas aí para tirar uma foto? 3 fatorial, tá? E se eu botasse arranjo de 3 a 3, estaria errado? Ali, em vez de 3 fatorial. Dá na mesma, né? Certo? Ah, mas se você Arranjo, aceita essa resposta, sim, claro. É a mesma coisa. Você falar permutação de. Vou botar 3, né? Porque o exemplo aqui pede 3, mas de modo geral até, né? Permutação de 3, se você quisesse escrever permutação de 3 e não escrever 3 fatorial, também estaria ok, tá? E isso daqui, ele é igual a arranjo 3, 3 a 3, certo? Beleza? Arranjo de beleza? 3, 3 a 3 é o quê? 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial, né? Beleza? Então, é 3 fatorial sobre 0 fatorial. Algo que eu comentei muito rapidamente na aula passada, 0 fatorial é igual a 1 por definição, tá? Então, dá o 3 fatorial, que é a mesma coisa que eu tinha colocado lá, e que é a mesma coisa do que permutação de 3 elementos. Isso aí, só não poderia falar de combinação de 3, 3 a 3. A não ser se você fizesse assim. Pensa primeiro, vou apagar tudo, tá? Pensa primeiro, são 5 cadeiras, né, de um lado, 5 para o outro lado, tá? Imagina que primeiro você queira não já alocar as pessoas nos lugares, mas você quer primeiro escolher os lugares. Pensando em combinação primeiro, tá? Você está interessado nas cadeiras, então, por exemplo, isso daqui é uma escolha. Isso daqui é combinação de 5, 4 a 4. Escolher as cadeiras, né? Só que só isso não basta. A gente precisa, além de você escolher as cadeiras, permutar os elementos dentro das cadeiras que você escolheu. Ou seja, multiplicar por 4 fatorial. Certo? Porque primeiro esse pedaço foi para escolher dentre 5, 4 cadeiras. Depois foi você, uma vez que escolheu todas as cadeiras, todos os grupos de 4 cadeiras, para cada um desse grupo, ou seja, para cada grupo de 4 cadeiras, você faz a permutação ali dos 4 elementos ali dentro, das 4 pessoas dessas 4 cadeiras. Em outras palavras, isso daqui é exatamente arranjo de 5, 4 a 4. Lembram que na aula passada eu falei isso? Eu relacionei arranjo com combinação. Eu escrevi, inclusive, que combinação de NKK era arranjo de NKK dividido por K fatorial. Em outras palavras, você falar arranjo de NKK é a mesma coisa você fazer K fatorial que multiplica a combinação de NKK. Então, veja como a sua solução, você pode chegar à mesma resposta de vários modos diferentes. Você poderia ter feito igual eu falei de primeiro, que é ir direto para cá, responder assim, porque a ordem aqui, de fato, é importante, porque o interesse é nos modos das pessoas se sentarem. Você não está interessado nas cadeiras escolhidas somente, mas, além disso, como as pessoas se organizaram ali. Para fazer isso, você poderia ter feito direto assim. Ou você poderia ter feito como? Escolher 4 cadeiras, isso é a combinação de 5, 4 a 4, para cada grupo de 4 cadeiras que você escolheu, e você tem essas possibilidades aqui, você multiplica por 4 fatorial, que é a arrumação das pessoas dentro das 4 cadeiras que você já escolheu. Entenderam? Então, é por isso que arranjo se relaciona com combinação. Certo? Entenderam o que eu falei?
Aham. Tudo depende do jeito que você vai explicar, tá? É essa, é, é isso que você não pode perder. É o que você está explicando, qual é o jeito da sua explicação, tá? E aí, conforme for, você vai usar uma coisa ou vai usar outra coisa. E aí, vamos olhar o gabarito. Só para deixar mais formalzinho, bonitinho, não ficar simplesmente com desenhos aí. Beleza? Isso a escola não faz. Isso a Globo não mostra, né? Então, ó, A3. Selecionando o primeiro das 5 cadeiras de frente. Selecionando o primeiro das 5 cadeiras de frente, 4 delas para as pessoas sentarem de frente, temos arranjo de 5 4x4 possibilidades. Aqui eu já coloquei bem diretão, beleza? Após isso, vamos selecionar das 5 cadeiras agora de costas, né? Repara que antes era de frente, agora são 5 cadeiras de costas. 3 delas temos que escolher para essas 3 pessoas sentarem de costas, porque elas têm essa preferência. Então, é arranjo de 5, 3x3. Bom, depois disso, restam 3 cadeiras ainda não alocadas para alocar as 3 pessoas restantes. Ainda não alocadas para as 3 pessoas restantes, nem se para alocar ficou feio, né? Fiz com esse negócio aqui. Após isso, restam 3 cadeiras ainda não alocadas para as 3 pessoas restantes. Ou seja, para isso temos 3 fatorial possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, temos essa quantidade de formas aqui. E eu chamo a atenção de novo para o princípio multiplicativo, tá? Vocês enxergam claramente isso, gente? Essa aplicação do princípio multiplicativo aí? Professor, você pode repetir esse princípio multiplicativo? O porquê? Então, o princípio multiplicativo é o que fez justamente esse pedaço multiplicar com esse, multiplicar com esse. Um jeito de você pensar nisso no exemplo é o seguinte, ó. Imagina que esse valor aqui é um número grandão. Pensa um número aí. Pensou? Que é o resultado dessa conta. Pensa num número, que é o resultado dessa conta. Pensou? Sim. Tá. Pega um elemento desse conjunto que possui essa quantidade de elementos que você imaginou. O que esse número você imaginou ele te dá? Esse número que você imaginou, que é o resultado dessa conta daqui, ele vai te dar o número de configurações de ter 4 pessoas sentadas de frente e 3 pessoas sentadas de costas. Concordam com isso? Sim. É um número grandão. Existem várias possibilidades. Essas várias possibilidades estão nesse número, tá? Então, pensa num exemplo específico. A gente quer escolher 4 pessoas de frente e 3 pessoas de trás, né? Então, pensa que veio aqui uma possibilidade, outra veio para cá, outra para cá, outra para cá. E aqui do outro lado, uma veio para cá, outra veio para cá e outra veio para cá. Tá legal? Dentro desse número imenso, uma das possibilidades é assim. Ok? Beleza. Agora, para essa possibilidade que você toma, você vê que você tem 3 cadeiras restantes, Aham. certo? E aqui você tem 3 fatorial formas de alocar as 3 pessoas restantes. Aham. Entendi. Ok? Então, para uma possibilidade que você tomou desse conjuntão aqui, você tem 3 fatorial maneiras de arrumar essas 3 pessoas. Então, é o quê? 3 fatorial formas para essa uma primeira forma que você tomou
que é essa daqui, mais 3 fatorial para outra configuração que você tomou dentro desse conjunto, mais 3 fatorial formas para o outro elemento que você tomou aqui dentro desse conjunto, e isso por diante para todos os elementos desse conjunto, você tem 3 fatorial associado. Então, qual é a contagem que vai dar o todo? É 3 fatorial aparecendo essa quantidade aqui de vezes, essa quantidade aqui de vezes. Ou seja, é 3 fatorial vezes esse pedaço aqui. Isso é o princípio multiplicativo. Entendi, professor. Entendeu? Então, se não está claro ainda isso, eu recomendo que volte lá na aula, na aula retrasada, né, na aula 9. Foi onde eu tentei falar bem sobre os princípios multiplicativo e aditivo, e eu fiz, inclusive, uns diagramazinhos. Se você voltar, você vai ver uma coisa aqui assim, aí aqui uma outra coisa assim. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui também. Tá? Beleza? Beleza. Tá claro, gente? Posso para a próxima? Posso? Tá. Então, a próxima, ela é muito parecida, quer dizer, as 3 últimas aqui, né? Não, aliás, as 2 últimas, né? Não, eram 6. Não eram 6 exercícios que eu tinha passado? Ah, tá, porque eu não fiz, não escrevi o gabarito dessa última. Mas vamos voltar para cá. Tá. É a 4. Vamos ver a 4, a 5 e a 6. Considere 12 anéis iguais. Ah, só uma observação. Essas duas daqui, eu coloquei elas aqui porque são justamente exemplos que tinham na aula passada e eu não falei. Vocês lembram que tinham 2 exemplos lá na aula passada? Ah, esse aqui eu não vou falar não, porque já tem na lista e tudo mais, eu fui por ler aquela parte. E até porque a hora já estava bem avançada. Então, são exatamente esses 2 exemplos aqui. Eu quis colocar para não deixar solto e vocês não verem esses exemplos, tá? Então, é mais ou menos esse 4 e esse 5 aqui. Bom, então vamos lá, vamos fazer ela junta. Mas também tem na lista exercício que é exatamente igual a esses 2 também, tá? Essa 6, ela está na lista também. Essa 6 é da lista. As 4 e as 5 estão na aula 10. Vamos lá. Considere 12 anéis iguais, né, número 4. Considere 12 anéis iguais a serem usados numa mão com 5 dedos. Quantas são as formas de ter os 12 anéis nos dedos? Então, do jeito que estava até agora, eu espero que vocês saibam fazer. Se, por exemplo, não tivesse isso aqui. Se a questão acabasse aqui, vocês saberiam resolver? Bruno falou que sim. Só o Bruno? Só o Tito e o Bruno? Acredito que sim. Então, Acho que eu também conseguiria. tá, realmente esse exemplo, eu espero muito que vocês saibam fazer sem essa restrição a mais que eu coloquei aqui, porque é justamente o primeiro problema que eu apresentei na aula passada, é esse, que é exatamente o problema de você saber quantas são as raízes não negativas dessa expressão aqui. É exatamente isso. Como a gente sabe resolver esse problema? Antes de entrar na questão 4 ainda, né? Vamos tentar rever um pouquinho de fala passada.
São quantos zeros e quantos uns aqui? Que a gente tem que associar com aquela sequência binária. O zero tem que ter um no final, né? Certo? O zero, se eu não me engano, são 7. 7? Por que 7? Ah, tô tentando só lembrar, nem lembro por quê. A associação tem que fazer o seguinte: os zeros vai ser a quantidade de unidade que tem aqui, ó, são 12, então são 12 zeros. Os zeros são meio que as bolinhas que vão entrar nas caixas. Pensa mais ou menos assim, tá? E essas variáveis, a quantidade de variáveis, vai dar meio que a quantidade de caixas, ou a quantidade de dedos, ou justamente a quantidade de variáveis, né? E aqui você vai usar os uns para isso, para separar. Então, é sempre bom você pensar num exemplo para depois você entender como se resolve. É meio que o jeito que eu fiz lá na aula. Então, eu vou usar aqui os uns, que são justamente os valores que a gente associa às variáveis, tá? E eu vou usar os zeros, que vão ser justamente a quantidade que você vai ter aqui. Então, você vai pôr meio que os zeros dentro desses espaços aqui. Então, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por exemplo. Tá? Então, isso é uma possível distribuição de valores para essas variáveis. Isso vai implicar, então, o x1 receber 4, o x2 receber 0, o x3 receber 3, o x4 receber 3, o x5 receber 2. Essa soma dá 12. Certo? Professor, Oi? por que esse tipo de problema a gente resolve dessa maneira? Por quê? O que esse Porque problema tem de diferente em relação aos outros que a gente resolveu aqui? é porque existem objetos iguais. Aqui, os anéis são iguais. O que vai dar de diferente? É o seguinte, se você pensar na mão lá, uma mão aqui, aqui foi tipo um dedo de pé, um pé, né, sei lá. Mas, enfim, todos os anéis são iguais, Isaac. Então, se você tiver dois anéis aqui assim, né, nesse dedo, se você trocar a ordem deles, vai dar na mesma. Então, você simplesmente fazer uma permutação desses elementos aqui, ou fazer algum arranjo, alguma coisa que seja, você vai ter elementos repetidos, e aí você fazer a troca dele não vai resultar em configurações distintas aqui. Os anéis são iguais. Então, mas esse problema, quando a ordem não importa, geralmente a gente resolve com combinação, não? Não, o problema não é a ordem não importar. O problema é que você trocar os elementos, você gera uma mesma configuração. Ordem importar ou ordem não importar não é exatamente isso, porque os elementos são iguais. Quando a gente fala em ordem não importar e usar a combinação, é quando, por exemplo, você tem os elementos distintos, pensa que são todos vocês, e eu quero escolher 4 pessoas de vocês, eu quero fazer um grupo de 4 pessoas. Então, você está interessado nas pessoas que vieram, sei lá, Isaac, Vitor, Lucas e Bruno. Vocês 4 vieram. E aí, tanto faz se eu falasse Vitor, Lucas, Bruno e Isaac. Eu falei, não, a ordem é diferente, mas é dar na mesma. Então, essa ordem não faz importância para mim. Mas os elementos são distintos. Isaac não é igual a Bruno, que não é igual a Lucas, que não é igual a Vitor, que não é igual a Lucas. Eu falei já os 4, né? Mas, enfim, os elementos não são iguais. Aqui, esses anéis são iguais. Além de a ordem que você troca não faz importância, os elementos são iguais.
Então, seria a mesma coisa, Isaac, se fosse assim, ó, você é Isaac e Vitor é Isaac também, tá? Vitor é Isaac. Então, você tem duas pessoas iguais aí. Pensando, generalizando assim, a esse sentido, igual aos anéis, tá? Tem esses dois elementos que são iguais. Então, você ter na sua escolha vir você como Isaac e Bruno é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, nessa combinação aí do número total 2 a 2, então seria essa, vir Isaac junto com Bruno. Outra possibilidade, dentro desse universo de total combinação disso, 2 a 2, é vir o outro Isaac, que no caso é o Vitor, com o Bruno. Se você, Isaac, é igual a Vitor, o par que veio é igual, mas são considerados como distintos nessa contagem de combinação que a gente faz. Entendeu a diferença, Isaac? Ah, entendi. Então, nesses casos aqui, o subconjunto é menor ainda, né? Isso, menor ainda. Teria como a gente resolver isso? Faz a combinação e aplica alguma fórmula na combinação? Bom, o jeito que eu expliquei semana passada é assim, né? É usando combinação. O que eu fiz foi modelar o problema de uma forma em que o resultado da quantidade de configurações assim desse exatamente a quantidade de distribuições possíveis para esse nosso problema. E foi usando combinação, você lembra? Lembro um pouco só. Mas eu lembro que o senhor Hum, passou essa modelagem, sim, de sequência binária, né? o nosso interesse é passar, né, para a sequência binária, porque aqui nessa sequência binária você vai associar ó, aqui, são 17, certo? São 17 elementos, porque é 12 mais 5, 17. Então, a soma dos zeros e uns é 17, certo? Esse 1 aqui, ele já vai estar fixo, ele vai estar sempre aqui. Então, o que você quer é saber quantas são as formas de distribuir entre 16 lugares, o que resta, então, 16 lugares, 4 deles para alocar esses números uns aqui. Uma possibilidade desse universo aqui de opções é essa. É essa cadeira ter sido escolhida, essa também, essa também e essa também. Mas é a única? Claro que não. De 16 você quer escolher 4 cadeiras? Então, uma possível solução é essa. Outra possível é ter vindo assim. Está aqui, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E aqui o 1 está sempre fixo. Outra possibilidade foi essa, que está nessa contagem aqui de combinação 16, 4 a 4. Entendeu? E você repara que essa distribuição aqui associa um valor para cá, porque aqui ó, vai ficar 4 para cá, para o x1, 0 para o x2, 3 para o x3, 3 para o x4, 2 para o x5. Enquanto que a outra vai dar 1 para o x1, 2 para o x2, 2 para o x3, 2 para o x4. Eu botei um a mais, né? Enfim, você entendeu? Não, aqui não tem um, né? Aqui. Assim. 1 para o x1, 4 para o x2, 2 para o x3, 3 para o x4, 2 para o x5. Vai associar para a gente uma outra distribuição. Entendeu? Em detrimento da escolha das 4 cadeiras para você ocupar esses dígitos uns aqui. É por conta da modelagem. Entendeu, Isaac? Entendi mais ou menos. Onde você não entendeu, Isaac? Não sei, professor, acho que essa parte ficou bastante confusa para mim. Mas não tem problema não, eu reassisto a aula lá, qualquer coisa.
Não, mas tem uma coisa específica aí que você não tem entendido, eu volto e explico de novo. Vai ver o meu desenho que tá muito feio. Tá, por exemplo, ali o senhor Ah, colocou um conjunto de 16, né? Combinação de 16 tomado de 4 em 4. Por que 16? por que 16? Então, são 12 anéis iguais e são 5 dedos distintos. Primeiro, antes de tudo, você entende que a solução desse problema, ainda esquecendo desse pedaço aqui, tá? Esquece isso daqui. A solução desse problema aqui é exatamente igual ao número de soluções desse problema aqui? Concordo. Concorda? Porque o número de soluções para esse problema, você vai associar o seguinte: cada distribuição de valores aqui, em que essas variáveis receberam, vai dizer para a gente a quantidade de anéis que você vai pôr no dedo correspondente. São 5 dedos. Então, você poderia associar isso aqui ao polegar, indicador, médio, anelar, mindinho. A quantidade de valor que isso aqui vai receber, para dar essa soma 12, vai ser a quantidade de anéis que você vai pôr aqui. Então, você concorda com isso? Que a Concordo. quantidade de raízes que tem aqui é exatamente a solução para o problema apresentado. Uma possível solução para esse problema aqui é 5, 5, 0. Essa soma é 12. Outra possibilidade é 0, 2, 6, 4, 0. Essa soma também é 12. Então, aqui vai associar exatamente uma distribuição de anéis aqui, enquanto que aqui vai associar uma outra distribuição de anéis aqui, ok? Então, a quantidade de raízes é justamente essa quantidade de distribuições de valores cuja soma é 12. Isso daqui é uma configuração de anéis no seu dedo. Isso daqui é outra configuração de anéis no seu dedo. Então, o problema saiu desse mundo de pôr anéis iguais no dedo para esse mundo aqui de encontrar raízes para essa expressão. Tá? Ok? Beleza. Uma vez que você já sabe isso, aí você pensa na sua modelagem. Então, a modelagem que eu apresentei foi a seguinte: as variáveis vão associar para a gente dígitos uns nas sequências binárias, as variáveis vão representar para a gente dígitos uns na sequência binária. Então, são quantos dígitos uns? 5, né? Porque são 5 variáveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa quantidade aqui, o 12 no caso, vai associar para a gente a quantidade de zeros que você vai pôr nessa sua sequência binária. Então, você vai ter 12 zeros aqui, sempre à esquerda desse último dígito 1 que você colocou. Isso é a construção do seu modelo. Então, você tem quantos espaços aqui? 12 para você alocar os dígitos zeros, mais 1, 2, 3, 4. 12 mais 4, 16. Então, você tem 16 posições aqui nesse pedaço. À esquerda desse último 1. Você tem 16 posições. Dessas 16 posições, você vai escolher, então,
4 posições para alocar esses dígitos uns. Então, uma forma seria você ter todos os dígitos uns aqui no final. E aqui o outro que está sempre lá no final, né? Esse aqui está fixo lá. E aqui vão ser todas as outras 12 zeros, né? Aqui são 12 zeros aqui aparecendo. Ok, foi uma possibilidade de escolha. De 16 posições, que aqui tem 4, né? Então, 12 mais 4, 16. De 16 posições, você escolheu aqui as 4 últimas para poder alocar os seus dígitos uns. É uma possível distribuição. Isso vai associar para a gente qual solução aqui dessa expressão. O x1 vai receber 12, o x2 vai receber 0, o x3 0, o x4 0, o x5 0, e essa soma toda dá igual a 12. É uma possível distribuição. Entendeu? Então, por isso que nessa contagem, combinação de 16, 4 a 4, você tem 16 posições, que é daqui até aqui, são 16 posições, em que você vai alocar zeros e uns. Agora, quantos uns você vai alocar? Exatamente o número de variáveis que você tem, menos 1. Então, por isso que deu 4. E é menos 1 porque uma dessas variáveis já está lá no lugarzinho dela, certo? Já está lá no final. Entendeu? Entendi. Ficou 2 dúvidas aqui. Uhum. Por que não poderia ser uma permutação de 16? Os elementos são distintos, Isaac. Então, se você fizesse permutação de 16, você não tem todos os elementos distintos. Então, aqui são 12 bolas idênticas. Então, você faz uma permutação de 16 elementos, você poderia, eventualmente, fazer a troca dessa bola com essa bola. Em 16 fatorial, essa troca aqui desses zeros resultariam em configurações distintas. Em compensação, essa troca dessa bola com essa bola aqui vai dar na mesma. Porque cada zero representa para a gente o número de unidades que você tem aqui para somar 12. Então, você tem 12 zeros, esses zeros são iguais, entendeu? É como se fosse a associação de cada anel igual. É como se fosse a associação de cada unidade dessas 12 aqui iguais. Entendi. E o 4? O 4, o que tem? Por que 4? Por que 4? Aqui 4, ó. Você quer escolher 4 lugares. Ó, te dou 16 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Você tem, e repara que o último é um que já está fixo lá, tá? Você tem 16 lugares, Isaac. Você tem que escolher 4 deles para alocar os seus dígitos uns. Você tem 4 dígitos uns. Você tem 4 dígitos uns porque é justamente o número de variáveis que você tem ainda não alocadas. Uma dessas variáveis você já alocou aqui no finalzinho, ó, esse 1 já está lá no finalzinho. Então, te restaram 4 variáveis, e o modelo era assim. O modelo implicava para a gente ter uma variável para um dígito 1 que você tenha. Isso foi a transformação do problema que você tinha dessa expressão para esse modelo de sequências binárias. Era o número de zeros para o número de objetos iguais, que no caso aqui são 12 objetos iguais. Era o número de uns para o número de variáveis. São 5 variáveis, então são 5 uns que você vai ter que distribuir ali dentro, sendo que uma dessas 5 variáveis já está posicionada, está aqui no final. Então, você tem 6 opções para escolher 4 lugares para alocar os uns. Então, é como se fosse 6 cadeiras aí na sua sala de aula, 16 cadeiras aí na sua sala de aula,
você quer escolher 4 delas, para meio que sentar essas 4 pessoas, essas 4 variáveis, entendeu? Então, isso vai vir na conta combinação de 16 para 4, ou seja, o número de subconjuntos dentre 16 elementos, você escolher 4 elementos. São 16 posições. Você escolhendo 4, isso já vai te implicar o lugar onde você vai alocar os dígitos únicos. Por exemplo, aqui, 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 aqui. É uma possibilidade. Entendi. Acho que ficou mais claro agora. Só mais uma coisa, professor. Sem esse modelo que a gente está utilizando aí de sequência binária, teria como se deduzir aquela fórmula? A forma de combinação? Isso, R Ah, mais N menos 1, tomado de R isso, é menos isso 1. que está aqui. É isso que está aqui. Bom, são R variáveis e N objetos, né? É isso que está lá. Então, R é igual a 5. Então, a contagem, né, é R mais N menos 1. Eu sempre confundo se R é variável ou se R é objeto. Mas, enfim, não importa muito isso. Peraí, vou voltar aqui. N menos 1. Então, N é o número de variáveis aqui, tá? São 5 variáveis. Então, você vai 5 menos 1, 4. E aqui é justamente essa contagem, ó. 12 mais 5 menos 1. 12 mais 5, 17. 17 menos 1, 16. Então, é justamente o que está aqui. Por isso que existe essa fórmula que eu coloquei lá. Um outro jeito de você pensar seria você pensar dessas 16 opções, escolher, ao invés de você querer escolher 4, você querer escolher 12. Você querer escolher 12 lugares, porque é justamente os lugares para alocar os dígitos zeros. Escolher 12 lugares. Pode ser também. Então, combinação de 16 4 a 4 é a mesma coisa do que combinação de 16 12 a 12. Tá? É um outro jeito de se pensar. E é igual, então, aqui, essa conta que eu botei aqui, é igual a combinação de N, R mais N menos 1, tomado de R formas. Tá? Isso daqui é a mesma coisa do que isso é igual a isso. Tá? São duas formas de você pensar, que dá na mesma. Entendeu? Entendi. Tá? Bom, entendeu mesmo? Entendi sim. Tá legal. Então, bom, eu acho que com esse pedacinho que eu fiz aqui, que eu esperava que vocês falassem assim de cara, já soubessem já direito, foi bom eu ter revisto e tirado a dúvida do Isaac, sei lá, vai ver, ajudou mais alguém aí. Ajudei mais alguém ou só piorei a situação? Não, pô, ajudou. Tá? Então, isso, o que eu falei muito rapidamente nesse exemplo, ele é ele é um pouquinho da revisão que foi aula passada até, né? Tá? Então, eu tenho um pouquinho mais de tempo só, eu não vou fazer aqui essas duas últimas questões, na verdade eu não fiz ainda as 6 aqui, né? Mas enfim, eu poderia fazer com vocês também, mas o gabarito da 6 já tem na lista, é só vocês conferirem depois, tá? Na lista, e eu vou pôr o gabarito disso aqui também para vocês no Classroom. Mas, muito rapidamente, eu vou fazer essa 4 aqui, tá? Bom, oi? Não, eu ia te perguntar justamente dando esse dado que no polegar deve ter pelo menos um anel. É, Aí, mas você vai explicar, né? isso eu vou explicar. Beleza. Então, vamos lá. Se eu não tivesse essa restrição, é justamente o que eu acabei de explicar a vocês aí. Agora eu tenho uma restrição, ó, aqui no polegar, você não pode ter a possibilidade de não ter anel, né? Você tem que ter pelo menos um anel aí.
Bom, quando eu falei no caso anterior, era justamente a associação que a gente fazia às soluções dessa expressão aqui, que é o número de raízes não negativas, né? Raízes não negativas são valores que são o quê? De zero para cima. Não pode ser negativo. Ou é zero ou é qualquer coisa para cima. Por isso que estava na minha escolha lá, por exemplo, esse x1 ser valor zero, x2 zero, x3 zero, x4 zero, e aqui o x5 igual a 12. O mouse está me sacaneando aqui. E aqui Professor, poderia ser 12. só uma pergunta rápida. Esse Aham. número de raízes negativas se fala assim justamente para poder contar com um zero, né? Isso, isso. Ah, Então, por beleza. isso que quando eu coloco raízes não negativas, é para isso aqui ser possível. É para ser possível ter uma raiz aqui que seja zero. Um valor da variável ser zero. É possível. Tá? Ok. Essa contagem que está aqui, essa combinação toda que eu expliquei no caso passado, ela conta raízes não negativas. Sendo que aqui eu tenho uma restrição a mais. Tá? Eu vou chegar nessa restrição apresentada já já. Mas vamos lá. Note que o número de raízes não negativas para a expressão aí igual a 12 nos associa a valores de cada variável pelo menos zero, ou seja, o x1, x2, x3, x4, x5 tem que ser maior ou igual a zero. O problema é que agora temos que uma das variáveis tem que assumir valor pelo menos 1 e não pelo menos zero. Anteriormente era pelo menos zero, agora essa aqui tem que ser pelo menos 1. Tá? Então, a gente reescreve isso. Essa expressão que está de x1 até x5 igual a 12, a gente reescreve porque, ó, o x1 anteriormente, ele não era pelo menos zero? Não era? Sim, sim. Certo? Então, se isso aqui é pelo menos zero, você não pode agora ter isso. Você tem que ter o x1 pelo menos 1. Então, o x1 ser pelo menos 1 é que o x1 pode ser escrito como uma soma de alguma coisa mais 1. Isso significa o x1 ser pelo menos 1. Concordam com isso? Aham. Essa parte dá para entender bem, porque, pelo que eu vi, é a mesma coisa de terminar com 1. Então, tipo, ele já é fixo aquele zero, certo? No polegar. É tipo isso. É isso aí, tá? É. Aqui você sabe o seguinte, ó, essa primeira variável tem que ter o menor valor possível, 1. Então, você sabe que essa variável pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer coisa aí. Mas você sempre consegue escrever o valor que essa variável vai possuir sendo 1 mais alguma coisa que essa coisa, sim, é pelo menos zero. Concordam com isso? Sim. Aham. Então, aí a gente faz mudança de variável. Porque é o seguinte, ó, isso aqui, você tem x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 12. O x1 agora você mudou o jeito de falar do x1. Não é mais pelo menos zero, é pelo menos 1. Então, o x1, na verdade, ele é esse trequinhozinho aqui, ó. O x1 é x1' mais 1. E agora, esse x1', sim que ele é pelo menos zero. Tá? Então, você faz e reescreve isso. Com isso, o seu problema é resolver esse probleminha aqui, muito simples. E usando o princípio multiplicativo, tererê, tororó, tudo que a gente viu no caso passado, você consegue obter sua resposta, que é essa. Entenderam? Sim. Isso que o Tito colocou. É exatamente isso que o Tito colocou, de modo mais direto, mais resumido. Você já tem um anel aqui no seu polegar, né? Então, você não tem mais 12, né? Mas você tem 11 anéis para distribuir.
esses 11 anéis que você tem para distribuir em 5 dedos. Então, você tem esse problema aqui agora. Entenderam? Recai no 4, porque vocês lembram, né? O 1 já está fixo lá no final e tudo mais. Beleza? Beleza. É outro jeito de pensar também. Bom, a 5 e a 6, eu vou deixar no gabarito, vocês olham. Se não entenderem, vocês me perguntam, tá? A gente pode voltar nelas na próxima aula. Beleza? Beleza. Tá legal? Eu acho que foi legal. Você gostou A da aula de hoje? lista 7 e a lista 8, você vai disponibilizar o gabarito? Vou sim. Tá, beleza. Vou até ver se eu ponho logo ela hoje, porque hoje não teve aula, né? O gabarito, a última lista foi da aula passada. Hoje mesmo eu já posto para vocês, tá? Beleza, então. E aí, foi boa a aula de hoje? Gostaram? Pô, muito boa a Pra aula. mim foi, mano. Tá, então foi bom que a gente reviu essas duas aulas. Na aula. Aliás, nas próximas duas aulas, a gente vai seguir mais ou menos assim também. Eu vou dar 2 aulas de conteúdo. E aí, depois daqui a terceira aula, eu vou pôr uma aula só de exercício. O conteúdo das próximas 2 aulas é sobre técnicas de demonstração, tá? Rapidamente aqui, falando no finalzinho, apesar de eu falar isso na próxima aula, se vocês tiverem tempo, tiverem assim, já está estudado e tal, a aula, a gente viu até a aula 10, né? A aula 11, 12, eu acho que a aula 13 também, são aulas que eu não vou apresentar para vocês, tá? Porque o cronograma está muito apertado e eu prefiro não dar esse conteúdo e avançar para a próxima parte. Só deixa eu... Ih, caraca, que isso? Ué? Depois eu mostro para vocês. Beleza. Então, o conteúdo de triângulo de Pascal, binômio de Newton, são 2 ou 3 aulas sobre isso. Acho que são 2. Eu tirei do conteúdo, mas ele tem no YouTube. Então, se você quiser assistir, assiste lá no YouTube, tá? O conteúdo dessas 2 aulas, mas eu não vou cobrar. Então, na aula que vem, eu já vou partir para técnicas de demonstração. Você dá 2 aulas sobre isso. Aí, na próxima aula, vai exercício, igual essa de hoje. Tá legal? Ótimo. Falou. Eu vou, então, encerrar a gravação e hoje eu vou postar para vocês o avião, né? Avião. Beleza?